trazem aí como título que é a fase mais escura do bear market do Bitcoin. A gente vai dar uma olhada em alguns dados que são considerados dados de fundamentos, que eles também perderam um pouco da tese do Bitcoin, assim, né? A gente vai olhar aqui os long-term holders, que são aqueles investidores de um prazo um pouco maior. Eles também estão começando a realizar as perdas deles, né? Estão começando a vender, realizaram algumas perdas, e é algo que chama atenção porque é um tipo de investidor que tende a não vender as suas posições, independente da volatilidade do preço, né? Que a utilização da rede do Bitcoin, ela vem caindo. A gente vai ver que tem esses indicadores que estão nessas zonas sobrevendidas, e a gente vai ver também que, como a gente trouxe nas outras semanas, as baleias e os camarões, eles estão acumulando. São o pessoal que está comprando mais nessa faixa de preço aí dos 30 mil, agora também na faixa de preço dos 20 mil, né? Como os long-term holders estão se comportando, os short-term holders, alguma questão de moedas antigas vindo à tona também, estão sendo realizadas. Alguns indicadores de preço que mostram um valor justo, né, do preço, tanto do long-term holders quanto da rede como um todo, né? Então, esse primeiro gráfico mostra para nós aí a semana passada, né, semana 24, que a gente teve a máxima lá em 31 e a mínima em 25,150. Partindo para o primeiro indicador, que é o Realized Price. O Realized Price, ele é um indicador que mostra para nós o preço médio ou o custo base do mercado, tá? Então, a gente tem o Realized Price dos long-term holders, dos short-term holders e tem o do mercado, tá? Então, esse indicador, ele é o do mercado. Então, ele paga como se fosse a somatória de todos os bitcoins que foram comprados, e esse é o preço médio de todos esses bitcoins da história, tá? Esse Realized Price, hoje, ele está em 23 mil dólares. O que chama atenção para nós disso, né? Que as outras vezes que a gente tocou isso nos últimos anos, foi no bear market de 2018 a 2019, que a gente ficou aí um bom tempo nessa região de preço, e também no Covid, quando a gente teve ali em março de Covid, naquele pico de baixo que teve o sell-off. Então, a gente tocou essa região e voltou a subir. Então, mais uma vez, a gente está entrando nessa região de preço, que é considerada uma região de preço justo, que provavelmente vai ser muito bem defendida. Assim. Partindo para o próximo indicador aqui, que é o MVRP, esse indicador ele compara o preço à vista com o Realized Price. Tá? Então, essa ferramenta ela ajuda a gente a tentar identificar algum desvio significante nos valores intrínsecos do Bitcoin, o que ele está por vir aí e tudo mais. E também entender o que são essas condições sobrevendidas e sobrecompradas, né? Então, hoje a gente está muito próximo desse zero, né? Que é esse comparativo justamente do preço à vista com o Realized Price, como a gente acabou de olhar ali em cima, está muito próximo, né? A gente está aqui em 0,5, mas agora, como o preço caiu um pouco mais, a gente deve estar mais próximo disso ainda. O que chama atenção para nós é que essa linha preta aqui, às vezes que a gente tocou nela, mais uma vez, o Covid e o bear market de 2018 a 2019, tá? Então, é considerado uma zona de valor, né? Então, tá bom, tá sobrevendido, é sobrevendido, mas quando a gente olha no histórico como um todo de preço da rede e do ativo Bitcoin, a gente pode entender que essa região era uma região de valor, um valor fundamental, sim, de fundamento mesmo, tá? Pro mercado. O que chama atenção para nós aqui também é que no Covid e no bear market de 2018 a 2019 a gente chegou a ficar 0,5 aqui negativo, tá? Ou seja, ainda há um espaço para cair. Então, beleza. A gente puxa os antigos bear markets aqui, a gente chegou a cair um pouco mais e ficou um bom tempo nessa faixa de preço. Então, o que a gente espera que aconteça? Que se a gente marcar esse fundo nessa semana, provavelmente a gente vai ter uma lateralidade nessa região, ou possa vir a cair mais ainda, né? Os indicadores, esse indicador, na verdade, ele mostra para nós que ainda temos espaços para cair, tá? Então, seguindo aqui, o próximo indicador que a gente tem é o Accumulation Trend Score, né? Esse indicador, ele mostra para nós a tendência que o mercado tá de comprar ou de vender, ou seja, qual que é o interesse dos investidores na compra ou na venda. Então, se a gente está próximo do 1 aqui, que é um azul, aqui um roxo, quer dizer que o mercado em si ele está mais agressor na compra, ele está comprando mais, ele está comprando mais. Se a gente está próximo do amarelo aqui, isso quer dizer que o mercado está distribuindo, ou seja, o mercado está vendendo mais, o mercado está mais interessado em vender. Então aqui ele chama atenção, ele separa aqui em cinco épocas aqui, né, nos últimos 18 meses aí. Então ele pega lá dezembro de 2020 a janeiro de 2021, a gente vinha em um bull run aqui, e a tendência aqui era de acumulação, né? Então o mercado estava comprando, como a gente comenta, né? A gente precisa
que novos investidores eles entram no mercado, novo dinheiro entra no mercado, que vai fazer com que o mercado comece a subir e o pessoal comece a realizar lucro. Então, começa a realizar lucro, chama atenção e o Bitcoin novamente está dando lucro, né? Então, imagina agora, o Bitcoin começa a subir essa semana, só daí amanhã 10, 12%. Já vai chamar atenção, caiu 20% hoje, vai subir 10%, ó, o mercado já está começando a dar lucro de novo. O pessoal já vai começando a comprar, vai atraindo novo dinheiro e isso vai sendo sustentável, né? A demanda aumenta, então o preço sobe. Então, em dezembro até janeiro de 2021, a gente teve essa tendência de acumulação. E de janeiro de 2021 até outubro, ele chama atenção para nós aqui, que essa tendência ela ficou neutra mais para distribuição, mas um ponto que a gente tem que levar em consideração aqui é que em janeiro de 2021 começaram a entrar os institucionais no mercado. Tá? Então, a gente trouxe nas outras semanas questão de movimentação, do número das transações realizadas, né? E a gente tem um padrão que a partir de janeiro de 2021, transações acima de 10 milhões de dólares ou mais de 10 mil bitcoins começaram a ter um volume muito maior de transações na rede como um todo, né? Ou seja, são os institucionais, né? Quem compra mais de 10 mil bitcoins numa paulada só? É um institucional. Então, em janeiro de 2021, começaram apareceram bastante ETFs, e um deles que chama atenção é o GBTC Premium. Então, chama atenção para nós aqui que, apesar de que o mercado continuou subindo aqui em 2021, esse Accumulation Trend Score não mostrou para nós essa tendência de acumulação, justamente porque essa demanda de compra que estava tendo, ela acabou migrando para esses outros produtos, tá? Então, isso é algo que ele chama atenção para nós nessa situação aqui. Então, a gente volta aqui em outubro de 2021, depois que a gente bateu a máxima histórica lá, até janeiro desse ano, a gente viu que o mercado à vista começou a ter novamente essa demanda de compra. Então, o pessoal começou a comprar mais, começou a voltar para as exchanges e comprar realmente diretamente o Bitcoin, e o mercado começou a cair a partir disso. Então, ele vem vindo aqui até hoje, né, na verdade, mas a gente tem essa tendência de acumulação de outubro até janeiro. Então, em janeiro ali desse ano, essa tendência de acumulação voltou a ser neutra e para venda. A gente ficou de janeiro até maio aqui, né? Então, todas as vezes que a gente estava na faixa de 30, 40 mil aqui, que a gente vem nessa faixa de preço do começo do ano até agora, a gente tem esse indicador mostrando um amarelo aqui, um laranja. Quando a gente começa a subir novamente, ele volta a ter compra, né? O pessoal volta a tender a acumular, depois ele volta a tender a cair, e daí aqui em maio desse ano, né, que foi algumas semanas atrás, mês passado, na verdade, a gente teve o crash da Luna, então a gente tem aqui essa dominância de distribuição, né, ou seja, distribuição é venda, né, o pessoal está distribuindo os bitcoins deles. E depois que a gente teve o crash, a gente tem essa tendência de acumulação novamente, então esse indicador mostra para nós que depois do crash da Luna, o mercado começou a comprar muito nessa faixa de preço dos 30 mil aqui. Faixa de preço de 30 mil, a gente começou a ter essa acumulação com força. Como a gente comentou nas outras semanas, são as baleias, que são BTC, compras acima de 10 mil bitcoins, e os camarões, que são menos de 1 bitcoin até. Tá? A gente vai olhar isso daqui mais para frente no relatório. Então, partindo para o próximo indicador aqui, a gente traz agora o Liveliness, né, para a gente tentar entender esse comportamento. Então, a gente mostrou agora que conforme o tempo foi passando, a gente teve uma tendência do mercado comprar mais, depois o mercado vender mais, depois comprar mais, independente do preço estar caindo, continuou comprando, depois distribuiu. Um indicador que mostra isso para nós, né, é o Liveliness. O Liveliness, ele é a vivacidade, se a gente traduzir para o pé da letra. O que é essa vivacidade? É quando eu compro um Bitcoin. Eu comprei esse Bitcoin há um mês atrás e eu não vendi esse meu Bitcoin. Esse Bitcoin está dormente há um mês. A dormência vai vir no relatório daqui para frente também. Quando eu trago esse Bitcoin, eu falo, quero realizar o lucro, ou não aguento mais, o mercado está caindo, não quero vender meu Bitcoin, eu trago ele para a vida de novo. Então, ele entra nesse Liveliness. Então, ele quer dizer, quando a gente está com um Liveliness alto, quer dizer que muitos Bitcoins que estavam dormentes, eles estão vindo ao mercado para serem vendidos. Então, a gente pode fazer um link de que é uma força de realização de lucros, vamos dizer assim. Geralmente, ele está linkado a isso, né? Então, quando a gente puxa aqui de setembro de 2020, né?
a gente vê que a gente estava num bull run, a gente vê que esse Leibniz ele vai subindo junto. Ou seja, aquilo que a gente comentou, o mercado começa a subir, o investidor vai entrando no mercado, a gente vai tendo novos investidores sendo atraídos no mercado, porque é um mercado que está dando lucro, e os investidores que já estão comprados, eles vão começando a realizar esses lucros. Então, quando eu estou realizando esse lucro, eu estou trazendo esse meu Bitcoin para a vida novamente. Então, ele entra nesse Leibniz aqui. Então, a gente teve essa tendência de alta aqui até maio, mais ou menos, de 2021, quando a gente começa a ter uma queda no mercado, que foi a última queda do ano passado que a gente teve. Esse Leibniz ele fica aí equilibrado, né? Ele fica aí, o pessoal está realizando, para de ter essa alta demanda, mas o pessoal continua realizando um certo lucro, ou então realizando prejuízo, porque o mercado começa a cair. E depois, aqui em julho de 2021, essa tendência aponta para baixo, tá? Então, o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que uma tendência de acumulação começou a dominar o mercado. Então, o pessoal começou a comprar mais e começou a deixar essas moedas, começou a guardar essas moedas, né? Aquele ditado que tem que Bitcoin não se vende, Bitcoin só se compra. Então, começou a ter essa tendência de acumulação, como a gente olhou agora há pouco ali, outubro de 2021 começou a ter essa tendência de acumulação. Então, o Leibniz aqui reflete isso também, tá? E é o Leibniz Position Change de 90 dias, ele mostra para nós como que tá essa tendência nos últimos 90 dias, né? Qual que é a mudança. Então a gente pega aqui, a gente tinha uma forte acumulação aqui de compra de Leibniz aqui no Bitcoin de novembro de 2020 até janeiro de 2021. A partir de janeiro de 2021 começou a ter essa distribuição com força aqui no mercado, né? Então o mercado até começa a cair aqui, a partir disso a gente inicia essa queda. Então, a gente aqui em julho de 2021, que foi o evento de desalavancagem que a gente teve no ano passado, que é um evento que a gente sempre compara, mais uma vez a gente está comparando aqui, a gente tem essa transação aqui que sai de distribuição, do comportamento do investidor sai de distribuição e começa a apontar para acumulação, né? Então, novembro de 2021, quando a gente puxa 3 meses, a gente dá mais ou menos nessa faixa de preço aqui, o mercado começa a voltar a acumular, tá? O mercado começa a voltar a acumular, a gente vê que essa tendência ela tende a apontar para cima, e é um regime de acumulação, e a gente vem nesse regime até então, chegamos próximo a cruzar essa linha de zero aqui, mas no último mês a gente tem essa força vendedora novamente, né? Ou seja, a gente teve mais uma vez essa distribuição, então a gente tem aqui mais de 2022 essa força de distribuição, que é justamente o caso da Luna. E agora, nessa semana, novamente, a gente tem essa perda de mínimas aqui. A gente volta a ter distribuição no mercado, né? Então, a gente vai olhar agora o comportamento dos holders aqui. Então, esse indicador, ele mostra para nós o Holder Net Position Change, né? Que é a atual posição, a mudança de posições de compra ou venda dos holders, tá? Então, o que chama atenção para nós aqui é que os holders eles vêm acumulando aqui desde março desse ano, aqui, desde praticamente setembro do ano passado, eles vêm acumulando como a gente mostrou. Então, no último mês aqui a gente teve uma entrada de 20 a 30 mil bitcoins no mês de holders, aqui, entrando nas carteiras dos holders, né? O que é uma quantidade, na verdade, um tanto quanto baixa quando a gente se compara aqui com os máximos que a gente teve, né? A gente chegou a bater 75. Em janeiro, que a gente tinha 50 mil, hoje a gente está a menos de 20 aqui. Então, mostra que essa tendência de acumulação, ela tá realmente caindo, né? O pessoal começou a comprar, foi comprando, mas está cada vez desacreditando mais. E essa acumulação até dos holders, ela tá ficando cada vez menor aqui. Então, isso chama atenção para nós. Mas eu gosto disso. Quando os holders estão desistindo, eu gosto. Geralmente, quando a pessoa... Tem uma frase muito famosa do Nathan Rothschild, o Barão de Rothschild, que ele fala que o fundo do poço do mercado é quando as pessoas vendem o que elas amam. Eu gosto de ver os holders bem antigos vender, porque quando eles caem na armadilha da capitulação, é que é bom. Como o título traz, né, a gente está entrando na fase mais escura aí do bear market. É isso. A gente vai olhar mais para frente, vai trazer mais alguma coisa relacionada a isso aí. Enfim, outro ponto que chama bastante atenção para nós, que a gente comentou, né, que essa faixa de preço de 30 mil a 20 mil é uma faixa de preço muito importante. Então, quando a gente olha aqui, toda vez que a gente estava mais ou menos nessa faixa de preço dos 30 mil aqui,
foi quando a gente teve essas reversões aqui, né? Então a gente vinha do outflow de holders, né? Ou seja, eles vendendo todos os bitcoins deles aqui numa tendência de alta, que é aquilo que a gente comentou com o Library ali, né? Então o Library começa a subir, os investidores que já possuem os bitcoins começam a vender as suas posições, né? Então aqui a gente pode ver que os holders realmente estavam vendendo essas posições deles em um mercado altíssimo. Quando a gente inicia um mercado de baixa, eles começam a acumular. Então, o que chama a atenção para nós aqui é que essa faixa de preço dos $30 mil é uma faixa que há essa reversão. Então, a gente estava mais ou menos nessa faixa de preço aqui no ano passado, aqui em maio do ano passado. Esse outflow, né, essa venda de holders virando para uma acumulação de holders, ela virou para acumulação. Depois apontou para baixo de novo. Depois apontou para cima, voltou, ficou nessa faixa de... Entendeu? Então, essa faixa essa região de $30 mil, ela acaba sendo uma região importante, porque as outras vezes que a gente tocou aqui, a gente teve essa migração de outflow e inflow de holders, né? Ou seja, eles comprando mais ou eles vendendo mais. Partir para o próximo, a gente está falando de acumulação e venda aqui, né? Esse é outro Accumulation Trend Score, aquele que a gente olhou há pouco, ele é um geral, e esse aqui, ele separa por grupos, né? Esse indicador que a gente vem trazendo há semanas. Então, é o mesmo conceito. Quando a gente está em azul aqui, né, a gente está próximo de 1, isso quer dizer que o mercado está comprando muito, está acumulando muito. Quando a gente está próximo do vermelho, quando a gente está vermelho, quer dizer que o mercado está vendendo muito. E quando a gente está no amarelo, quer dizer que o mercado está ali paradinho, em cima do muro, não sabe o que faz, ali só esperando ver o que vai acontecer. Ele mostrava justamente isso, que os investidores pequenos aqui com menos de um Bitcoin estavam acumulando com força, e que os investidores grandes aqui, com mais de 10 mil bitcoins, ou seja, cada compra que é feita, cada transação que é feita, ela é de mais de 10 mil bitcoins, também estavam acumulando com força, né? Então isso vem também de acordo com depois que a gente teve o crash do Luna Foundation, da Terra Luna, né? A tendência que era das baleias de vender, elas estavam vendendo, então elas saíram lá do 40 mil, da faixa de preço de $40 mil, venderam os bitcoins delas lá e voltaram a acumular na faixa de preço de 30 mil aqui. Era a faixa de preço que a gente estava até hoje. Então, mostra para nós que agora quem está acumulando, quem está fazendo aquela linha de tendência de acumulação ficar azul, são as baleias com mais de 10 mil bitcoins e os pequenos investidores com menos de um bitcoin. O que chama atenção para nós agora nessa queda de hoje é que quem começou a vender mesmo os bitcoins nessa queda de hoje e da última semana são os investidores de 1 a 100 bitcoins, né? Ele chama atenção aqui que são os caranguejos aos tubarões, né? Então, de menos de um bitcoin são os camarões, mais de 10 mil bitcoins são as baleias, e aqui de 1 a 100 bitcoins são os caranguejos e os tubarões. Então, quem está fazendo essa força de venda na semana passada e agora são esses investidores que possuem de 10 até 100 bitcoins nas suas carteiras, né? São transações desse tamanho, tá? Mas volta nesse gráfico, só para tirar uma dúvida. Novembro de 21. Quem estava comprando no topo? Os tubarão e os caranguejos. Todo mundo. Não. O mais azul é a linha de 100 a 1K. De 100 a 10K. Os tubarãozão lá, não. Eles estavam... Começaram a vender. Isso. Estavam começando a vender em dezembro. Então mostra a eficiência mais das duas pontas aqui do centro. Você pode reparar aqui em fevereiro de 22 também, ó, os camarãozinhos e lá em cima azulzão. E na metade é amarelo. E é uma lateralização que dá um up. Então a eficiência das pontas está melhor que do meio. E é engraçado, né? A gente até olhar, tipo, as baleias comprando e os pequenos investidores comprando. Tipo, é o investidor pessoa física e os institucionais lá, né? O Federal Reserve comprando e a gente. É interessante pensar dessa forma. Tá vendo? Bom, vamos dar continuidade aqui. A gente está falando dos tipos de investidores por tamanho, né? Então vamos olhar aqui o supply, né? A quantidade de moedas e bitcoins em posse dos investidores que têm menos de um Bitcoin, tá? Então esse indicador ele mostra para nós aqui justamente essa variação de acordo com o preço, tá? Dá para a gente entender quando que esses investidores eles estão acumulando e quando que eles estão vendendo. Então hoje, né? Então o dia que a gente chama atenção aqui de maio, né? Depois do crash da Luna,
até agora, mais de 20 mil bitcoins foram comprados e estão sendo segurados por esses investidores, né? Ou seja, desde março aqui, esses investidores pequenos, eles vêm acumulando, vêm acumulando, vêm acumulando. E são investidores que estão acreditando no Bitcoin, não estão querendo vender, estão comprando, estão comprando, estão comprando para o futuro. Partindo para o próximo gráfico aqui, que também leva em consideração os camarões aqui, né? Ele chama a atenção que depois do all-time high aqui em novembro de 2021, né, o nosso topo histórico, a acumulação desses pequenos investidores, ela chegou a dar uma inclinada mais forte, que esses investidores realmente estão interessados em comprar o Bitcoin. Chegou aqui em janeiro de 2022, começou a cair mesmo, de verdade. Eles começaram mais a acumular ainda e eles estão acumulando cada vez mais. Chama atenção em como que esses investidores eles estão se comportando no ciclo do mercado. Outra coisa que chama a atenção é que esses 90 mil bitcoins aqui, eles são equivalentes a 50% dos bitcoins que foram minerados nesse tempo aí, né? Então, os camarõezinhos aí, eles estão realmente com uma vontade de compra mesmo, né? Já que a gente falou dos camarõezinhos, vamos falar das baleias agora, né? Então, o mesmo indicador, né? A quantidade de moedas em posse das baleias, né? A gente pega lá desde novembro de 2020 até hoje, e chama atenção para nós aqui que depois do crash, realmente, né, do Terra Luna, as baleias começaram a comprar aí, né, com muita vontade, elas estão acumulando de 100 a 140 mil bitcoins por mês, né, nesse último mês aí foi essa acumulação que elas tiveram. Então chama atenção para nós, desde novembro, mais ou menos, do ano passado, só esses investidores, eles acumularam mais de 300 mil bitcoins, tá? Chamar a atenção que eles são quem estão lidando mesmo, estão liderando essa tendência de acumulação nessa faixa de preço. Então, já que a gente comentou sobre faixas de preço e acumulação, o próximo indicador aqui, o Entity Adjusted Unspent Realized Price Distribution, ele mostra para nós a distribuição de moedas por preço. Tá? E ele separa aqui as cores. Essas cores são os tamanhos da carteira. Segue o que a gente está comentando agora dos camarões, dos caranguejos, tubarões e baleias, tá? Então ele chama atenção para nós aqui que na faixa de preço dos 30 e 40 mil dólares do Bitcoin, a gente tem muita gente posicionada, né? Então a gente vê que são as maiores posições aqui, né? Desde lá para baixo de 10 mil dólares, e elas estão nessa região aqui, tá? Então, outra coisa que chama atenção para nós é que entre 20 e 27 mil, como a gente entrou agora nessa faixa de preço dos 20 mil dólares, ele chama atenção que vai ser uma região que a gente vai ter muita volatilidade. Realmente é o que a gente experienciou hoje, né? Isso porque tem muito pouca moeda posicionada aqui, muito pouco investidor posicionado aqui, né? Então, provavelmente a gente possa vir a ter alguma distribuída na semana que vem, a gente olhar esse indicador novamente, provavelmente a gente vai ter uma distribuição dessa faixa de preço para cá. E como a gente olhou, quem está vendendo essas posições são investidores de um curto prazo, né? Então, provavelmente são os investidores que estavam posicionados ali na faixa dos 30 mil e o mercado perdeu as mínimas, venderam as suas posições e a gente com certeza vai ter uma acumulação bem interessante nessa faixa de preço. Então, provavelmente a gente vai ter um fundo, como o Viana comentou, a gente acredita que possa ser o fundo aqui, a gente acredita que possa ser o fundo, e provavelmente como a gente ficou o ano todo na faixa de preço de 30 a 40 mil, provavelmente a gente vai ficar um bom tempo nessa faixa de 20 a 30 mil dólares agora também, se a gente realmente tiver essa distribuição aqui, né? Se a gente não tiver uma compra muito forte, ou que venha alguma notícia na quarta-feira aí com o Fed, para fazer com que esse mercado volte a subir ou não, né? Continue caindo.